Bom dia! Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque podemos deitar, dormir, acordar, porque o Senhor nos sustentou. É o Senhor que nos sustenta. Fazer planos estar no nosso coração. Devemos fazer planos, porque faz parte da nossa humanidade. Mas confirmar esses planos vem do Senhor. E sempre o Senhor confirma esses planos ou diz não a esses planos, porque o Senhor tem infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos para nós. Ensina-nos, ó Deus, a sermos humildes e a ouvirmos o plano que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a chegarmos para o Senhor, para ouvir a Tua voz e para entender os planos maravilhosos de vida, de alegria, de paz que o Senhor tem para nós. Atrai o nosso coração a Ti todas as manhãs. Aqueles que hão de me ouvir depois, que sejam atraídos a Ti. É a minha oração, Senhor. Que aqueles que hão de ser salvos, aqueles que hão de se alistar para reinar com o Senhor, sejam atraídos pelo Seu Espírito. Porque o Seu Espírito é aquele que governa tudo, todos. É aquele que governa a história. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 3. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com o João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Mateus 3 começa falando de João Batista. João Batista era primo de Jesus. Eles nasceram mais ou menos na mesma época. Quando Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida, Maria foi passar uns tempos com ela. Isabel já era mais
com mais idade e Maria era bem novinha, e Maria foi passar um tempo com Isabel. E quando Isabel viu Maria, sem que ela se pronunciasse em palavras, João Batista se alegrou no ventre de Isabel. E então eles eram primos, cresceram juntos, mas chegou na idade em que cada um ia cumprir a sua missão. E João Batista foi para o deserto anunciar os caminhos de Jesus. E João Batista ele se vestia de uma forma muito peculiar. Eu acredito que ele chamava muita atenção. Ele se vestia com pelos de camelo e um cinto de couro ao redor. E as pessoas vinham de toda parte para ouvir a sua mensagem, porque a sua mensagem era uma mensagem de poder. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, raça de víboras. O que significa raça de víboras? É um dos xingamentos, é um dos piores xingamentos que nós podemos imaginar hoje, nos nossos dias. E João Batista começava com essa fala: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Era a mensagem de que era chegado o reino dos céus. E para adentrarmos esse reino dos céus, é preciso de arrependimento. Arrepender de quê? Arrepender das minhas crenças passadas, de tudo aquilo que eu aprendi errado, ressignificar a minha vida. Ressignificar aquilo que não faz sentido para mim. Porque Jesus ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E muitas vezes nós vimos para Jesus e não experimentamos da vida abundante que Ele tem para nós, porque nós não nos arrependemos, porque nós não ressignificamos as nossas crenças, porque nós somos aquilo que nós pensamos. E esse é o papel do Espírito Santo em nós, nos fazer sermos pessoas melhores, nos desenvolver como pessoa. O mais alto nível do desenvolvimento pessoal é ser cheio com o Espírito Santo. E o que é ser cheio com o Espírito Santo? Ser bondoso, ser amoroso, ser misericordioso, ter paz, ser longânimo, ter domínio próprio. Domínio próprio é o que falta em nós. Isso é ser cheio com o Espírito Santo. E às vezes, por falta de conhecimento, por não buscar o conhecimento, as pessoas pensam que ser cheio com o Espírito Santo é falar em língua, é pular, é fazer barulho. Precisamos ressignificar as nossas crenças através do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Então a mensagem de João Batista era de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependeis de tudo aquilo que vos afasta do reino dos céus. João Batista falava assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles acreditavam numa ira vindoura, num juízo vindouro. Precisamos acreditar nesse juízo vindouro, nessa ira vindoura, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre esse juízo de Deus sobre a terra. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que frutos dignos de arrependimento são esses? Frutos de justiça, frutos de verdade, frutos de bondade, frutos de amor. Frutos de amor próprio, de ressignificar a minha identidade de filha de Deus. Porque até Jesus, a humanidade andava separada de Deus, porque a morte entrou na vida. A morte entrou no mundo através de Adão. Mas em Cristo, a vida também entrou no mundo. E hoje, quando nós produzimos frutos de arrependimento, significa que eu aceitei a vida que Jesus trouxe ao mundo. E eu preciso transmitir essa vida em abundância que o Criador tem para mim. E eu só consigo fazer isso ressignificando as minhas crenças, me arrependendo. E João Batista dizia que ele estava ali no Rio Jordão batizando com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo.
O nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Ele queima todo o pecado, ele queima tudo aquilo que te afasta dele. Só depende de você se achegar a ele e permitir a obra dele na sua vida. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, João estava ali no deserto, pregando e batizando no Jordão os que se arrependiam, e Jesus veio até ele para ser batizado. Porque Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio para ser exemplo para nós em tudo. E quando Jesus veio até João, João disse: eu não sou digno de te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti. João sabia da sua identidade, João sabia quem ele era. Mas Jesus também sabia quem ele era. E naquele momento ali, Jesus era um homem que precisava passar por tudo para ser exemplo para mim e para você. E Jesus não ficou ali batendo boca com João, mas ele disse: olha, que se cumpra o que é certo. Agora você está aqui com uma posição superior a mim. Então que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus, ele veio para nos ensinar exemplo de humildade. E o que é humildade? É reconhecer o meu lugar. É saber quem eu sou. Isso é humildade. E Jesus, em todo o tempo, ele foi humilde. Porque ele sabia que ele era Deus. Mas ele não tomou a forma de Deus em nenhum momento aqui na terra. Porque aqui na terra ele era homem. Ele veio para viver como homem. Para provar para nós que é capaz de vencermos todas as tentações. Para nos alistarmos no reino dos céus. Porque o que Jesus veio trazer à terra é o reino dos céus. E para eu reinar nesse reino dos céus, eu preciso começar a ensaiar esse reinado agora, aqui, em vida. E então João batizou Jesus para que se cumprisse toda a justiça. E quando Jesus saiu das águas, a Bíblia ela não fala a palavra trindade, mas nós acreditamos nessa trindade que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no momento do batizado de Jesus, a trindade se fez presente. Deus Pai estava nos céus, Deus Espírito Santo desceu até Jesus em forma de pomba e Jesus estava ali recebendo a força do Criador, a força de Deus, para como homem ele poder vencer a tentação no deserto, porque era a hora dele ser conduzido ao deserto. E no deserto ele passou 40 dias. E depois de 40 dias, ele foi tentado pelo tentador. Para isso, era necessário que isso se cumprisse. Porque quando passamos pelo deserto, nós nos fortalecemos. Precisamos determinar o tempo do deserto. Vencer a tentação que o deserto traz até nós, para irmos para a nossa missão, para alcançarmos a terra prometida. Jesus, como homem, ele quis passar pelo deserto, porque na cabeça do povo tinha lá o deserto. Nos ensinamentos do povo judeu, tinha os 40 anos do deserto e eles morrendo. Jesus, ele simbolizou esses 40 anos no deserto em 40 dias no deserto. A diferença é que Jesus provou para eles que não precisa morrer no deserto. Você pode vencer as tentações do deserto e ir herdar a terra prometida e cumprir a sua missão. Que aprendemos com Jesus, porque ele é o nosso mestre. Mateus 4, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse:
se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Judéia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O que podemos ver é que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ele já sabia que ele seria tentado pelo diabo. Ele foi levado para o deserto para esse fim. Porque como ele veio viver aqui entre nós como homem para dar exemplo de tudo, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E tudo que Jesus venceu é para que nós também possamos vencer. Porque Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho um encontro com a vida. Porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu encontro com Jesus, eu encontro com a vida. Quando eu encontro com Jesus, eu encontro com a verdade. Quando eu encontro com Jesus, eu encontro com o caminho que me leva ao reino dos céus. E Jesus ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo fazia parte da sua missão. E ali Jesus jejuou por 40 dias. Deserto é lugar de esvaziar de nós mesmos, de aprender para passar para o próximo nível. Deserto não é lugar de permanecer. Deus não fez o deserto para nós permanecermos no deserto.
O Espírito de Deus não permanece no deserto, porque o deserto ele é infrutífero. A presença de Deus, ela está onde é frutífero, onde é próspero, onde tem prosperidade. A presença de Deus não está na escassez, não está na miséria. A presença de Deus está na prosperidade, na abundância. Precisamos ressignificar essa nossa crença. E então, quando Jesus passou ali o tempo que precisava ser passado para servir de exemplo para nós, o diabo veio para que se cumprisse, para que ele vencesse Satanás. E Satanás tentou Jesus, ele tentou na área física, que foi quando Jesus teve fome. O que Satanás falou para ele? Olha, se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães e se alimente. E o diabo, ele conhece a Escritura. Mas Jesus, ele é a própria Escritura. E Jesus disse, olha, você está certo. Se eu quisesse, eu poderia fazer com que essas pedras se transformassem em pão. Se eu quisesse, na verdade foi o que ele quis, não preciso nem ter o trabalho de transformar a pedra em pão. Anjos vai descer do céu e vai me servir. E então Jesus falou para ele, mas nem só de pão viverá o homem. O que precisamos entender aqui? Precisamos cuidar do nosso corpo. Não precisamos dar tudo que o meu corpo quer comer. Porque o meu corpo, ele só quer se alimentar daquilo que não é saudável. Precisamos nos alimentar daquilo que é saudável. O povo judeu, ele tem um zelo muito grande pela alimentação. Precisamos vigiar naquilo que nós comemos. Porque dependendo da nossa alimentação, nos falta energia para cumprir o nosso propósito. Então nós precisamos mandar no nosso corpo e dizer para ele o que ele vai comer e o que ele não vai comer. Então é isso que Jesus estava dizendo aqui para o diabo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira tentação que o diabo tentou a Jesus foi no corpo, no físico. Depois, ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito e tomar-te-ão pelas suas mãos e nunca tropeces em alguma pedra. Satanás estava tentando Jesus ali no seu ego, nas suas emoções. Se você é realmente quem diz que é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por quê? Os anjos não vai deixar que você tropece, está escrito. E Jesus respondeu para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Precisamos vencer as tentações. Seremos tentados, sim, na nossa alma, no nosso ego, nas nossas emoções, mas não podemos dar lugar à tentação. Por isso precisamos estar cheios com o Espírito Santo, saber quem somos, para não darmos lugar à tentação. E repreender a tentação dizendo, não tentarás o Senhor seu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás testou Jesus nas 3 áreas, da vida, corpo, alma e espírito. Então, Satanás tentou Jesus no corpo, tentou Jesus na alma e agora Satanás tentou Jesus no espírito. Jesus foi teletransportado para um alto monte. Satanás mostrou para ele todo o reino e toda a glória do mundo e falou para ele, olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Porque quando Deus lançou Satanás aqui nesse mundo, Satanás ele tem um certo governo aqui no reino desse mundo. Porque Deus permitiu que tivesse. É claro que tudo debaixo da permissão de Deus. Mas a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 12 nos instrui a não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Satanás ali estava tentando Jesus na área espiritual.
O que nos afasta do Criador? A glória desse mundo. A Bíblia diz assim: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que a Deus é o dinheiro. Satanás tentou Jesus nessa área espiritual, tentando dar para ele todo o reino desse mundo. E Jesus disse para ele: olha, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Precisamos ter essa consciência de que somente ao nosso Deus serviremos, somente a Ele prestaremos culto. Não nos prendemos a outro Deus. E tem tantos outros deuses que nós nos curvamos diante dele. Porque tudo que eu coloco no lugar de Deus é um Deus, com D minúsculo. E a Bíblia nos ensina a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Tem princípios para uma vida abundante, mas tem um processo para chegar lá. Não é num passe de mágica. O diabo estava oferecendo um passe de mágica para Jesus. E Jesus sabia que não era num passe de mágica. Porque tudo que conquistamos num passe de mágica, perdemos também num passe de mágica. Mas tudo aquilo que é construído com princípios, só aumenta. É o que a Bíblia nos promete, é o que a Bíblia nos ensina. Então Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo nas 3 áreas da sua vida: corpo, alma e espírito. E ele venceu as tentações nessas 3 áreas da sua vida para provar para mim e para você que nós também podemos vencer nessas 3 áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Deus, ele tem vida abundante para nós: corpo, alma e espírito. E enquanto que nós não unirmos esses 3, nós não vamos romper. Nós não vamos viver a vida que ele tem para nós aqui nesse mundo. Porque ele veio para ser exemplo para nós. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu não consigo nem imaginar quais foram os alimentos que foram servidos para Jesus ali no deserto. Porque anjos serviram Jesus. Trouxeram comida e bebida, porque ele estava com fome, ele estava faminto. E ele foi servido pelos anjos. E nós podemos ver na história da Bíblia que anjos serviram os homens aqui na terra. Precisamos ter intimidade com o nosso Deus, de experimentarmos esse cuidado dele com a nossa vida, de ser o nosso provedor. Porque há uma promessa do Criador de que ele é o nosso provedor. Precisamos experimentar isso. Faz parte da vida abundante que ele tem para nós. Mas eu preciso andar com ele, eu preciso ouvir ele, eu preciso passar pelo deserto, eu preciso vencer as tentações que o deserto me proporciona para ser servida pelos anjos do Criador. E depois disso, Jesus iniciou a sua missão. E ele saiu ali pelas redondezas de Jerusalém, chamando os seus discípulos. Gente, a intenção dessas lives pela manhã é a leitura da Bíblia em um ano. Então, para nós lermos a Bíblia em um ano, numa média aí de 40, 50 minutos, que é o tempo de uma live, não dá tempo de eu fazer um panorama de datas históricas, né? Ontem eu até comecei a me embolar aqui com as datas, eu acho que eu não vou mais falar de datas, porque o tempo não nos permite isso, não é essa a ideia, né? Depois que terminarmos a leitura, podemos talvez até trazer, vamos pegar um livro ou talvez em outro horário, vamos fazer o estudo histórico, tempo, tudo direitinho. Mas a ideia dessa live é a leitura da Bíblia durante um ano. E aquilo que o Espírito Santo for colocando no meu coração, eu faço uma explanação, tá? Então aqui a ideia não é fazer um estudo escatológico de cada parte, de cada versículo, porque senão não daria tempo. Então Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele e todos os enfermos, todos os endemoniados,
eram trazidos até Jesus e Jesus os curava, e Jesus os libertava. Por quê? Porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. A morte, a opressão entrou no mundo lá em Adão quando ele desobedeceu. Mas a vida estava acabando de chegar na terra. Na verdade, ela já tinha chegado, né, há 30 anos. Mas ele estava começando a exercer o seu ministério agora. E João Batista começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus também começou a sua mensagem com essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para nos alistarmos nesse reino dos céus, precisamos nos arrepender. Nos arrepender de tudo aquilo que nos afasta desse reino. E nós sabemos, na nossa alma, nós sabemos tudo aquilo que nos afasta do Criador. Mas para nós conseguirmos romper com tudo aquilo que nos afasta do Criador, nós precisamos nos encher dele de tal forma a transbordar. Porque é isso que ele tem para nós. Vida abundante é uma vida que transborda. Enquanto você não estiver transbordando, você ainda não está vivendo a vida que o Criador tem para você. E só depende de você se esvaziar de si mesmo, se arrepender e se encher dele. É uma ação sua. Não é ele que vai fazer isso por você. Porque ele já fez. Ele já se esvaziou da sua glória, ele já veio aqui, já viveu entre nós, já cumpriu tudo o que precisava cumprir, morreu e ressuscitou. E deixou a sua palavra. Agora hoje depende de mim e de você sairmos da nossa zona de conforto, buscarmos o conhecimento e praticarmos. Buscarmos sabedoria nele, buscarmos fé nele, porque a Bíblia fala que a fé é um dom dele, então eu busco o dom da fé. A sabedoria ele dá a todo aquele que pede. Como que Deus nos outorga sabedoria? Através da minha busca pelo conhecimento. Porque sem conhecimento eu não vou adquirir sabedoria. A sabedoria ela anda junto com o conhecimento. Se você não busca o conhecimento, você não vai adquirir sabedoria. É princípio. E Deus ele é um Deus de princípio, ele não quebra princípios. Cuidem do corpo, da alma e do espírito de vocês, para que vocês possam cumprir o propósito do Criador na vida de vocês. E vocês que me ouvirem no YouTube, não se esqueçam de deixar o seu like. Se fez sentido para você essa live, compartilha com outras pessoas. E faça um comentário, deixa um comentário abaixo desse vídeo. Faça um excelente dia.